Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo na manhã desta sexta-feira com um caminhão de notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Olha só aí, o Flamengo decidiu ir para cima para valer do meio-campista colombiano Nelson Diossa do Real Betis da Espanha. O River Plate estava negociando a contratação do jogador. Com a chegada do Flamengo, o Betis elevou o valor do atleta. O River Plate já deu com o pé fora, hein? Olha só a informação, o Flamengo entrando, o River Plate saindo, caminho ficando basicamente livre para o mais querido do Brasil, porque o Flamengo parte para cima do Diossa. Já é um nome que o Flamengo já estava avaliando e é muito bem avaliado internamente, só que o Flamengo tinha como primeira opção ali o Thiago Almada. Sem o Almada, o Flamengo vai para cima do Diossa e eu vou explicar para vocês todos os detalhes sobre essa situação que pode, inclusive, o colombiano pintar no Mengão queridão. Eu estava aqui também vendo uma informação importante do nosso colega Fabrício Romano em relação ao Bernardo Silva, português, que estava no Manchester City, livre no mercado, agora não está mais. Agora não está mais livre, porque o Real Madrid já pegou o jogador. Jogador que vai fazer 32 anos. E por que eu vou falar sobre isso? Quando eu falo 32 anos, é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque não serve, né? O Flamengo quer pegar jogadores de 23, 24, 25 anos na Europa? Não vai conseguir, gente. Não vai conseguir. O próprio Real Madrid, como o próprio Bap fala, que é o Real Madrid sensacional, um clube que no mundo está aí liderando em tudo, em termos de gestão, tudo. Mas aí pegou o Bernardo Silva para o Flamengo, 32 anos. Ah, não quero mais jogador de 32 anos. Brincadeira um negócio desse, né? Vou falar sobre isso, mas quero falar também sobre Richard Rios. O Flamengo chegou a consultar o nome de Richard Rios nos últimos dias. E eu estava fazendo uma análise aqui de todo o panorama que o Richard Rios já passou pelo Flamengo. E agora o Benfica só libera o jogador por 60 milhões de euros. Um jogador que já teve passagem pelo Flamengo, que basicamente ninguém deu nada por nada, liberou o jogador quase de graça. Vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação. Copa do Mundo chegou para valer e olha só aí, pra gente ficar de olho. Ontem, no México, jogador atacante com 31 jogos, já tem 33 gols marcados. O que você acha sobre a situação aí? O valor de mercado não é essas coisas todas não, hein? Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, tá vendo aqui amanhã o Brasil enfrenta o Marrocos às 19 horas, horário de Brasília. O Brasil enfrentando o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. E o Marrocos teve aí, né, dois cortes importantes na equipe por lesão. Que foi o defensor Naef Aguerre, do Olympique de Marseille, e o atacante Abdi Azalousvi, do Real Betis. Estão fora da Copa do Mundo. Substitutos foram o Mawari e o Amini, e foram aí convocados aí para a seleção do Marrocos para substituir os lesionados que estão fora da Copa. Dois jogadores, pelas informações, dois jogadores importantes do Marrocos está fora amanhã do jogo contra a seleção brasileira, que inclusive, hein, podemos ter os jogadores do Flamengo como titulares. Danilo, Alexandro e Lucas Paquetá tem tudo para começar como titular para essa partida. Mas enfim, a Copa do Mundo também serve para o Flamengo ficar de olho no mercado da bola. Ontem eu estava vendo no jogo do México, eu vi ontem o atacante de 29 anos, que é o Julián Quinones, é isso mesmo, Quinones. Ele pertence ao Al-Qassad da Arábia Saudita. E ontem ele marcou o primeiro gol da Copa do Mundo 2026, foi dos pés dele. Na última temporada, o mexicano marcou 33 gols em 31 jogos na Liga Saudita. 33 gols em 31 jogos. Segundo o portal Transfermarkt, o valor de mercado do jogador está avaliado em 14 milhões de euros. Então não é essas coisas todas. Atacante, tem 29 anos, tá? 29 anos, né? E a gente vê ali que ele, cara, é raçudo, joga muita bola. Que é o Julián Quinones, né? É o Julián Quinones.
O que você acha, torcedor? É momento para ficar de olho, hein, Mengão? Momento para ficar de olho. Sabemos que também esses jogadores aí vão elevar o valor de mercado dos atletas, com certeza a Copa do Mundo, mas é para ficar de olho. Bom, mas se falando em ficar de olho, vamos falar sobre Richard Rios. Por que eu venho falar sobre isso? Porque nos últimos dias saiu alguns rumores, especulações que o Flamengo chegou a sondar a contratação do Richard Rios junto ao Benfica de Portugal. Eu estava relembrando aqui a passagem do Richard Rios pelo Flamengo, saída do Flamengo, foi emprestado, depois voltou para o Brasil, foi para o Guarani, depois para o Palmeiras e aí explodiu, né? Essa é a grande realidade. Em 2022, o Flamengo emprestou o Richard Rios para o Mazatlán do México. Pouco depois, o clube mexicano encerrou o vínculo com o volante e liberou de graça. O colombiano foi parar onde? Lá no Guarani, que ficou com 50% dos direitos econômicos do atleta. Ele explodiu na Série B, foi para o Palmeiras por cerca de 6 milhões de reais e fez 2 anos no Palmeiras, 2 anos bons, tá? A atuação foi tão sólida, principalmente no Super Mundial em 2025, que até o Benfica pagou ali cerca de 30 milhões de euros e levou para a Europa. Na época da transação que ele fez ali, o Palmeiras fez com o Benfica, o Flamengo já chegou a faturar os 15 milhões de reais na transação pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Só que o Flamengo agora, eu estava vendo que o Benfica não libera o Richard Rios por menos de 60 milhões de euros. Olha só essa virada de chave do Richard Rios. E aí, o jogador que estava no Flamengo liberou de graça ali, emprestou o Mazatlán, ficou lá basicamente de graça e acabou ali. Tudo bem, o Flamengo chegou a faturar ainda ali naquela negociação do Palmeiras. Se não fosse o Palmeiras tivesse contratado, o Flamengo não tinha faturado basicamente nada. Essa é a grande realidade. Mas enfim, você pagaria uma baita grana trazer o Richard Rios de volta para o Mengão queridão? Sinceramente, deixa aí nos comentários a sua opinião. Só lembrando, tá, nação? Está só fazendo uma reflexão aqui de tudo o que aconteceu, mas não existe nenhuma negociação no Flamengo por Richard Rios, tá? Outra situação que eu estava vendo aqui, acompanhando de perto, a situação do Bernardo Silva. Ontem o jornalista Fabrício Romano, ele trouxe que o Real Madrid acertou a contratação do português, que vai fazer 32 anos agora em agosto. Acertou a contratação até 2028, 2 anos de contrato, com uma opção ainda de bater algumas metas, mais 1 ano de contrato, ou seja, pode ficar 3 anos no Real Madrid. Bernardo Silva vai fazer 32 anos. E essa idade do Bernardo Silva para o BAP, para o Boto, não serve, né? Não serve, né, cara? É inacreditável, né? O jogador estava livre, agora no Manchester City, acabou o contrato dele, e o Real Madrid foi lá e vem, é nosso, vem cá. E aí acertou com o Real Madrid. Henrique, mas vai saber se o português queria vir para o Brasil? Bom, o Flamengo chegou a sondar, procurou, mas não fez proposta, tá? O Flamengo não fez proposta. E aí, o jogador agora vai para o Real Madrid. Parabéns aí o Bernardo Silva, português, que acredito que chegasse com um projeto bacana, o jogador poderia vir sim para o Flamengo. Aí fica esse lema aí, né? Jogador velho, só que é jogador de 23 anos, 24, 25 anos, não vai conseguir. Não vai conseguir. Tirar jogadores nessa idade da Europa, do futebol europeu, não vai conseguir. Essa é a grande realidade. Não vai conseguir, tá? Pode conseguir alguns jogadores, se for jogador ali sul-americano, e mesmo assim ainda vai ter uma dificuldade ali, a não ser que o jogador queira muito retornar para o futebol sul-americano. Mas enfim, a situação do Bernardo Silva está aí fechado com o Real Madrid. Bom, se falando sobre jogador sul-americano, vamos falar sobre Nelson de Ossa, porque agora esse é a bola da vez que o Flamengo coloca para valer depois da recusa do Almada retornar ao futebol sul-americano, mais precisamente para o Flamengo no Brasil. O Flamengo já tinha o nome de Nelson de Ossa, já sendo avaliado, muito bem avaliado pela diretoria. E a informação agora, pelo jornal O Dia, segundo o nosso colega Fabrício Lopes, olha só, hein? O Flamengo foi para cima, o interesse para valer de Nelson de Ossa, e o Real Betis fez o quê? Na verdade, nessa chegada do Flamengo, fez o clube espanhol, o Real Betis, elevar o preço do jogador. O River Plate estava ali acertando a contratação do jogador, só que agora o River Plate deu com o pé atrás. Olha só, segundo as informações apuradas na Argentina, o Flamengo entrou no radar e demonstrou interesse em Nelson de Ossa, e isso já mudou todo o cenário da negociação. Real Betis
reagiu imediatamente e aumentou consideravelmente o valor pedido pelo meia colombiano, o que esfriou e paralisou de vez as tratativas que o River Plate tinha para contratar o jogador. Para os argentinos, o negócio ficou ainda mais distante por outros fatores, além do preço ter ficado inviável. O clube já investiu alto em outros reforços recentes e está com a cota de estrangeiros totalmente preenchida, não podendo mais contratar atletas de fora do país por enquanto. Ainda que a diretoria rubro-negra não tenha formalizado proposta ou conversado diretamente com o Real Betis, o caminho se abriu. Diossa passa a ser uma opção real para o setor de criação, justamente onde há incerteza sobre a condição física de Arrascaeta após a Copa do Mundo. E ainda existe a possibilidade de Carrascal deixar o clube no fim da temporada. E aí a gente vê a situação envolvendo o Nelson Diossa, colombiano, 26 anos, tá? Flamengo agora vai para... Agora esse negócio do Flamengo ir para cima, então tem que fazer proposta, filhão. Tem que chegar, que a gente quer o jogador, né? Agora, na realidade, o Real Betis vai aumentou o preço do jogador, obviamente. Depois dessa disputa aí, o Real Betis vai, aumenta o preço. E aí fica também, dificulta um pouco também a situação do Flamengo. Mas é um jogador que eu acredito que seria muito bom pro Mengão Queridão, tá? Muito bom. Mas o que você acha sobre a situação, sinceramente? Nelson Diossa no Flamengo para valer. Deixa aí nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações para deixar você sempre atualizado. E outra coisa, lembrando aqui sobre o River Plate já ter ali fechado a cota, né, de jogadores estrangeiros, por isso que eles cresceram o olho no Rossi. Rossi é argentino, chegando lá, né, terra natal, sem problema nenhum, não é estrangeiro. E eles estavam aí com esse interesse, só que o Flamengo não vai negociar o Rossi, né? O River Plate vai ficar querendo, o Flamengo não vai negociar o Rossi. Mas vamos acompanhar de perto essa situação aqui do Nelson Diossa agora, que é pra valer o foco do Flamengo. Sem Almada, o Flamengo vai pra cima do colombiano Nelson Diossa, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido Brasil do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.